O título dessa mensagem, eles vão colocar aí no telão, ó, rompendo barreiras para viver em santidade. Irmãos, essa semana não foi uma semana fácil. Eu tive que romper muitas barreiras para estar em santidade. Em Hebreus, coloca para mim Hebreus 12, 14. Diz assim, ó, busquem a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a gente corre atrás da nossa salvação, mas se a gente não tiver a santificação, aí está dizendo que a gente não vai ver o Senhor. Então a gente precisa santificar. E para santificar, a gente precisa romper um monte de barreiras. E a primeira barreira está escrita ali, ó, busca a paz com todos, amigos, inimigos, seja o que for, paz com todos. É a primeira barreira que a gente tem que enfrentar. E a gente sabe que a gente vive num mundo que não é fácil, basta o seu mal a cada dia. E a gente tem que enfrentar muitas barreiras. Nós estamos aí uma semana de um mês de consagração, de jejum, de leitura bíblica. E é essencial isso aí para a gente alcançar a santificação. E santificação a gente tem que praticar, irmãos, a gente tem que correr atrás. A gente precisa buscar a santificação, porque a gente precisa ver o Senhor. Então, coloca para mim na NVI, que eu acho que isso aí está numa outra versão, né? Ah não, está na NVI. Eu não sei que versão que eu pus aqui, mas está escrito assim, ó. Esforça-se para viver em paz em todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então ele está falando aqui para a gente se esforçar, porque não é fácil a gente ter paz com todos. Mas Deus está falando, se esforce para você ter paz com todos. E está dizendo, para que todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter paz com todos, e Deus está dizendo que a gente vai ser santo. Isso é Deus que está falando. Esse texto mostra o quanto é importante a santificação. A santificação é uma continuação natural da experiência da salvação. Então a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, a gente crê na nossa salvação, mas a gente precisa e faz parte a santificação também. Por quê? Hoje eu estou na obra do Senhor, vou fazer há 17 anos. E muitas vezes, irmão, a gente acaba se acomodando e vai tocando a vida, Ah não, eu vou para a igreja no domingo, eu vou na quarta, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, ou muitas vezes não. Mas a gente tem que parar para se analisar. A Bíblia fala, analise o homem, todos os dias a gente tem que se analisar, assim mesmo. Porque muitas vezes a gente acaba se acomodando, e se a gente parar para se analisar, a gente está fazendo muita coisa errada. E a gente tem que buscar se santificar. E santificar não é fácil, é romper barreiras, todos os dias. John Wesley, ele comparava a experiência da salvação a uma casa. A chegada à calçada. Quando a gente chega numa casa, naquela calçada, ele comparava que era o arrependimento. E a porta da casa é a fé, que dá ingresso ao interior da casa. Então você está na calçada, e depois você se arrepende. Depois a porta da casa é a fé. Aí você está bem na porta da casa, é a fé. Aí você tem fé para entrar nessa casa. E o interior da casa é a santificação. Então, não podemos nos abrigar apenas no átrio da graça de Deus, nem ficarmos apenas na porta. É necessário que entremos na graça e na salvação de Deus. Então, irmãos, que a gente possa realmente fazer como o John Wesley falou. Não basta a gente ficar só na calçada, nem na porta. Então, a gente tem que realmente entrar para dentro. Realmente se entregar totalmente ao Senhor, para a gente poder se santificar. Não podemos nos abrigar apenas nos atos e na graça de Deus, nem ficarmos apenas na porta.
Então, que a gente possa entrar cada dia mais nos atos do Senhor, se entregar a cada dia mais a Deus, para a gente se santificar. E santificar todos os dias, porque santificar são romper barreiras. E quantas barreiras eu não rompi essa semana? Em vários sentidos. Conforme eu vou pregando aqui, eu vou explicando para vocês. Então, a santificação é consequência de uma conversão e entrega total nas mãos de Deus, como um oleiro modela a nossa vida. Então, a gente tem que entregar tudo na mão de Deus, a gente tem que se entregar totalmente na mão de Deus. Isso é possível porque é da vontade de Deus. Coloca para mim 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15 e 16. Está escrito assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. E o 16, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então é Deus falando isso para a gente, seja santo porque eu sou santo. E para ser santo, irmão, santo ele significa separado. Então a gente somos separados para Deus, amém? E é possível viver em santidade? Sim, é possível. É fácil? Não, mas ele é possível. Então vamos aprender um pouco mais sobre a santificação. Por que precisamos nos santificar? Eles vão colocar aí no telão. Por que precisamos santificar? Hoje é a Pietra, né, que está lá em cima. Glória a Deus. Hoje eu não falei que era a Ana, né? A santificação deve ser muito mais que um simples desejo, e sim uma necessidade. Santificação é uma necessidade. Não é um simples querer. Ela é uma necessidade. A gente precisa da santificação para ser salvo e para ver Jesus. Amém? E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, alguns motivos, eu vou falar de alguns motivos aqui para santificar a cada dia mais, para a gente se santificar a cada dia mais. E o primeiro motivo eles vão colocar aí para mim, ó. Porque essa é a vontade de Deus. Primeira coisa que a gente precisa para se santificar. Porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Amém? Então a primeira coisa é a vontade de Deus que a gente se santifique. Amém? A segunda, antes de falar da segunda, Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele. E isso só é possível através da santificação. O pecado é abandonado e buscamos mais pela glória de Deus. Então a gente tem que ser mais parecido com Cristo. Cristão significa ser parecido com Cristo. Que a gente possa todos os dias ser mais parecido com Cristo. E a segunda, coloca para mim no telão, para que o Senhor faça maravilhas em nossas vidas. Então o Senhor só vai fazer maravilhas na nossa vida se a gente andar em santificação. Coloca para mim Josué 3,5. Josué 3,5. Josué ordenou ao povo: santifiquem, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então muitas vezes a gente pede algo a Deus e as coisas não acontecem. Começa a se analisar. Será que eu estou vivendo em santidade? Ou será que eu estou errando em alguma coisa? Muitas vezes as coisas não acontecem por causa disso. Nós não estamos se santificando. E aí as maravilhas do Senhor acabam não alcançando a gente. Então que a gente pode santificar para as maravilhas do Senhor nos alcançar. O poder de Deus só manifesta onde há santidade. Muitos milagres de Deus não acontecem em nossa vida pela falta de consagração. Irmãos, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que se consagrar, a gente tem que se santificar, porque os milagres de Deus só vai acontecer naquelas pessoas que se santificar. Amém? E o terceiro, põe para mim aí o terceiro, para nos preparar para os desafios da vida. Olha como é importante a gente se santificar, para a gente estar preparado para os desafios da vida. Quando estamos em santidade, com um coração puro e vigilante, somos preparados para as questões do dia a dia e não enfrentamos facilidades. 1 Pedro 3,15. Antes,
santifiquem em Cristo, como o Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Então essa é a importância de a gente se santificar também. Irmãos, então a gente viu aqui porque nós precisamos santificar. Eu dei 3 exemplos para vocês. E como é possível alguém se santificar? A gente sabe que não é fácil, mas ele é possível. Então, é tão possível quanto é possível ser salvo somente pelo sangue de Jesus. Também podemos, pela graça, santificar a nossa vida a cada dia. Contudo, este é um processo que exige esforço. E nós vamos ter que romper muita coisa para a gente conseguir viver em santidade. Coloca para mim Filipenses 3, nós vamos ler Filipenses 3, do capítulo 3, do versículo 12 ao 16. E aqui a gente vai ver algumas dicas para a santificação. Então vamos ler aqui, coloca para mim o 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos os que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. E o 16, seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Então no versículo 12, ele diz, não se considerar mais santo do que os outros. Então santificação não é para a gente ficar medindo, para a gente falar que é mais santo que o outro, não é para ser medido. Santificação não dá para medir. Santificação a gente tem que viver no nosso dia a dia, em todo o tempo. No versículo 13 ele fala, esquecer as coisas que ficaram para trás. Esquece a velha criatura, esquece do seu passado, viva daqui para frente, o que Deus está fazendo na sua vida. Se a gente ficar preso em alguma mágoa, em algum ressentimento, em todas essas coisas, a gente ficar preso, a gente não vai conseguir viver em santidade com Deus. O pastor pregou no domingo, ele falou que Deus, ele escolhe os improváveis, e essa palavra mexeu muito comigo. Por quê? Eu não vou contar meu testemunho todo, alguns já sabem, né? Mas eu era o improvável da minha família, nem da minha casa, da minha família toda. Eu era o improvável. Por quê? Eu não sabia ler direito, tive um monte de problema. Então, como vocês já sabem, eu tive de infância, eu tive uma doença que chamava disrefemia cerebral. Então, por essa doença, eu tive que usar fralda até os 14 anos de idade, eu não conseguia ler, não ia na escola, não ia de jeito nenhum, tive que passar aí por fazer aulas particulares de matemática, de português, para ver se conseguia desenvolver. Então eu era um improvável. Enquanto o meu irmão estudou na França, meu irmão estudou canto, era do louvor da igreja, e eu naquela luta, era um improvável. Se eu fosse me prender com todos esses traumas, com aqueles bullying, né, que eu sofria na escola, porque com 16, 17 anos, quando a professora pedia para ler, e eu não conseguia, você imagina a classe, como que fazia. Então era um bullying, né? Não era fácil, isso foi criando traumas na minha vida. Mas como a gente viu aqui no versículo 13, esquecer das coisas que ficaram para trás. Hoje essas coisas não me machucam mais, porque o improvável virou provável. Hoje está aqui em cima do altar pregando a palavra de Deus. Então não deixa as coisas do passado ficarem amarradas com você não. Joga fora, joga fora.
porque senão vai ficar um peso nas suas costas, vai começar a pesar e vai começar a cheirar mal, e vai te levar à morte. Então joga fora. Hoje à noite é noite de jogar fora todos esses problemas. Viva daqui para frente. Amém? Por isso que a gente precisa viver em santidade. No versículo 14, prosseguir para o alvo, que deve ser Jesus. Então quando a gente deixa tudo para trás, começa a olhar só para Jesus, nada vai te tirar do alvo. Então quando você entrar na igreja, não fica olhando para os defeitos, não fica olhando para as coisas que estão erradas, porque aqui em cima tem um ser humano, comedor de arroz e feijão igual a vocês. Eu também erro, o pastor também erra, mas a gente tenta viver em santidade. E se a gente entrar e começar a olhar os defeitos, porque é uma luz queimada, é porque o ar-condicionado não está funcionando, é porque o nosso amigo que tocou uma nota errada, se a gente começar a olhar para isso, que é o que o diabo quer, a gente não vai conseguir prosseguir para o alvo. Então quando você entrar na igreja, olha só para Jesus. Só para Jesus. Jesus é o teu alvo. A gente não pode perder esse foco. Nosso foco tem que ser Jesus. Amém? E no versículo 15 de Filipenses ele fala, pedir discernimento a Deus. Para tudo a gente tem que pedir discernimento a Deus. E por que hoje eu estou pregando sobre santificação? Por algumas coisas que aconteceu essa semana comigo, e eu comecei a analisar e fui pedir discernimento a Deus. E aí eu comecei a observar que eu estava acomodado em muitas coisas. E Deus foi me mostrando, peraí, você tem que santificar nisso, naquilo, é na postura, é no modo de falar, é no modo de você agir, é no modo de você dirigir o seu carro no trânsito, é o modo que você, o tom de voz que você fala com as pessoas. E Deus foi me despertando para isso. E eu comecei a perceber que apesar de eu ter entregado a minha vida para Jesus, eu não ia poder ver a Deus, porque eu não estava em santidade, precisava melhorar muito. Então a gente precisa se analisar todos os dias. É lógico que a gente vai errar, a gente é ser humano, mas sempre que a gente pedir discernimento a Deus, Ele vai nos mostrar onde a gente está errando. Aí é o momento que a gente tem que dobrar nosso joelho, pedir perdão a Deus e seguir em frente. E esquecer o que aconteceu. Segue. Amém? No versículo 16, andar a cada dia de acordo com o que já alcançou. Então isso também é importante. Não adianta você ficar lembrando lá atrás das glórias passadas. Não, eu fiz isso, eu era líder de evangelismo, então eu saía todo sábado para evangelizar meio-dia, só voltava às 5 horas, pregava, orava, batizava, fazia um monte de coisa. Irmãos, viva com o que você tem hoje nas suas mãos. E Deus vai te dar cada vez mais. Amém? O crente que deseja santificar deve prosseguir sem olhar para trás. Não olha para trás não, só começa a olhar para frente agora. Mesmo que for coisa boa, não precisa ficar olhando para trás. Deus tem coisa muito melhor para você para frente. Amém? E como buscar a santificação? Então nós vimos aqui que é possível alguém viver em santidade. Mas como buscar essa santificação? Coloca para mim Efésios 5. Nós vamos ler do capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Porque esse texto ele mostra um roteiro para a gente e um método para a gente alcançar essa santificação. Então a gente vai ler aqui, vamos ler até o 20. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então não se esqueça que a gente é santo. 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças. Então, irmãos, eu estou lendo tudo aqui, para vocês ir refletindo. Então, já falou de várias coisas aqui, Então, aí fala muito também da conversa imoral,
dessas panelinhas de ficar falando mal dos outros. Isso nos tira da santidade. Vamos ler o próximo. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra, sem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se na luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, quem leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso que a gente leu, depois vocês meditam mais em casa, é a forma de a gente buscar a santificação. Então tem muita coisa aí, a gente não vai poder falar de todas. Mas no versículo 1, ele está dizendo, ser imitador de Deus. Então a gente tem que ser cristão, quer ser parecido com Cristo, a gente tem que imitar Cristo. Dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, onde você estiver, as pessoas têm que notar a diferença, tem que ver Cristo em você. Isso é viver em santidade. Amém? E como é gostoso, né? A gente está em um lugar e as pessoas... como os discípulos, né, quando Pedro estava lá e falaram assim, mas esse aqui é um discípulo, porque ele fala como ele age como ele. A gente tem que ser assim. Então é gostoso quando a gente está em algum lugar e as pessoas falam, nossa, esse homem é diferente, esse homem tem uma coisa diferente, esse homem é de Deus, esse homem fala como Deus. Isso é muito bom, irmãos. Isso é um sinal que a gente está vivendo em santidade. No versículo 13, esquecer as coisas, no versículo 2, andar em amor. No versículo 2 ele fala sobre isso, andar em amor. Então a gente já aprendeu que a gente tem que amar todas as pessoas, amar o nosso próximo e andar em amor. E muitas vezes não é fácil, temos que romper barreiras, né? A gente tomar uma fechada no trânsito e ainda pedir perdão, desculpa para aquela pessoa, mesmo você estando certo. Estou falando esse exemplo porque isso acontece comigo, tá? E essa semana foi demais, né, Elton? Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Você pega aquela fila que está imensa ali, e o cara vem, corta toda aquela fila e entra na sua frente. Misericórdia, irmãos. Aí a gente tem que respirar fundo, falar, não, peraí, eu tenho que andar em santidade. Aí está eu lá no carro, igual um doido orando e pedindo perdão a Deus. Então não é fácil, irmãos. Então isso é romper barreiras. E quantas barreiras eu não rompi essa semana, irmãos? Misericórdia. Andar em pureza. Ele fala no versículo 3 ao 7, ele fala sobre isso, andar em pureza. Então a gente tem que andar em santidade com Deus. Então é o jeito de a gente falar, de a gente se postar, muitas vezes a gente tem que pedir perdão por uma coisa que a gente está certo, mas não importa, é dar a segunda face, né? É andar a segunda milha, isso é andar em pureza, né? E no versículo
do 8 ao 14, ele fala andar na luz de Deus. Então tudo que a gente ouve, que a gente aprende, a gente tem que pôr em prática. Não adianta a gente vir para a igreja na quarta, a gente vem no domingo, a gente vem numa vigília, a gente vem numa oração, mas a gente ouve e não pratica. A gente tem que andar na luz, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer a diferença, porque a gente não é desse mundo, mas nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Deus poderia muito bem deixar os anjos no nosso lugar, mas Ele escolheu a gente. Que a gente possa entender isso, que a gente foi muito honrado por Deus, que a gente não é merecedor de nada disso, mas pelo amor e a graça de Deus, Ele falou, não, eu vou tirar vocês das trevas, do pecado, e vocês vão ficar nesse mundo aqui para pregar a minha palavra, e levar o meu amor, amém? Do versículo 15 ao 20, ele fala, andar em vigilância, basta o seu mal a cada dia. Vigilância, irmãos, é orar, é estar atento, estar sensível à voz de Deus. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que jejuar, a gente tem que se consagrar, tem que estar coladinho com Deus ali, ó, abraçadinho com Ele. Porque o diabo, ele não está para brincadeira. Ele está ao nosso derredor, ao nosso redor estão os anjos. Mas o pastor, não sei se foi domingo que ele falou, de uma pregação que a gente ouviu do Disco Praiser, do Zinzinho, né? E quando a gente está no meio do povo de Deus, junto da presença de Deus, o diabo não consegue fazer nada. Mas é a partir do momento que a gente começa a entrar em umas conversinhas, a gente começa a dar ouvido às outras pessoas, a gente começa a se afastar do povo de Deus. E se a gente sair do redor, a gente for para o derredor, ali está o diabo. Então quando a gente se afasta muito, aí o diabo consegue agir na nossa vida. Então que a gente possa estar atento a isso daí, a gente possa estar vigilante. Por isso que é bom a gente se analisar todos os dias. Falando, peraí, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou andando? Eu estou em santidade? Não estou? Onde que eu estou errando? E essa semana foi isso, foi uma batalha. Tive que romper muitas barreiras. Pedir muito perdão a Deus aí. E voltar correndo para pertinho de Deus. Porque muitas vezes a gente vai se afastando sem perceber. Como eu falei, há 17 anos na obra. A gente vai se acomodando, acho que está tudo bem. Não, continuo caminhando, está tudo bem para mim. Eu venho para a igreja, eu subo no altar para pregar, faço um monte de coisa. Mas será que você não está errando em alguma coisa? Começa a analisar. Vocês vão perceber que tem muita coisa que a gente precisa colocar em ordem. E voltar correndo para a presença de Deus. Porque estar em cima do altar não significa que você está vivendo em santidade. Amém? Irmãos, o principal objetivo de um cristão deve ser a santificação. A santificação é uma das principais doutrinas cristãs. Precisamos nos conscientizar e buscar forças em Cristo para sermos cada dia melhores. Cada dia mais parecido com Cristo. A gente tem que pedir ajuda para Deus. A gente precisa praticar isso daí. Precisa praticar a santificação. Irmãos, conclusão de tudo isso. Além de tudo que foi citado aqui, algumas disciplinas como oração, jejum e leitura bíblica diária nos ajudam a nos aperfeiçoar a cada dia. O crente não pode ter um tempo para pecar. É importante saber que aproveitar o tempo e preencher as coisas saudáveis. Com pessoas abençoadas. Como o ditado popular diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. E é uma verdade. A gente já leu lá em Efésios 5,16, que fala sobre isso. A gente tem que ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Nossa mente não tem que estar vazia. Em todo momento. A gente está no carro, está ouvindo um louvor, está orando. A gente não trabalha em pensamento, a gente está ali cantando um louvor, lembrando de um versículo, de uma palavra, de uma pregação. E eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Santidade é igual arrependimento. A gente tem que se arrepender de muitas coisas para conseguir andar em santidade. Eu vou citar algumas coisas que eu marquei, tá? Arrependimento dos prazeres da carne. A gente tem que se arrepender. Porque se for analisar todos os dias,
a gente vai ver que a gente precisa se arrepender. Por isso que a gente precisa jejuar, a gente precisa se consagrar, porque o que tem que dominar a gente não é o desejo da carne, mas é o Espírito. Amém? As cobiças, o mundanismo, o orgulho, o ânimo dobre, que é a inconstância, e se humilhar diante de Deus. Essas coisas eu pus só para a gente poder refletir um pouco. São coisas que a gente tem que se arrepender, coisas que a gente tem que pedir perdão, e a gente poder começar a refletir sobre isso, para a gente ser mais parecido com Cristo. Mudança de atitude, coisas que a gente tem que mudar, se a gente quer viver em santidade. Buscar primeiro a presença de Deus. Buscar a presença de Deus é estar nos cultos, é estar lendo a Bíblia, é estar orando. Segundo, ouvir a palavra de Deus. Terceiro, aliança com Deus. A gente tem que ter uma aliança com Deus em todo o tempo. Tem que fazer propósitos com Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro, se a gente fizer um propósito com Deus, não seja tardio em cumprir. Porque Deus, ele não se agrada daquela pessoa que faz um voto e não cumpre. Ele chama de tolo. Então que a gente possa fazer e cumprir, para a gente ter essa aliança com Deus. Testemunho de vida, a gente precisa ter testemunho de vida. E também, não perder tempo. A gente tem que ser ágil, tem que correr, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar, e Ele está próximo. Hoje a tia do pastor partiu, ninguém imaginava, ela partiu. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser a Silmara. Está amarrado, né, Silmara? Mas a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe, então a gente não pode perder tempo. A gente tem que santificar todos os dias, a gente tem que estar falando da palavra de Deus todos os dias. E não é só falar da palavra de Deus, é o modo da gente se vestir, o modo da gente falar, é nosso temperamento, em tudo. E conversão. Quanto que a gente sabe realmente que a gente está convertido mesmo, a gente está vivendo em santidade? Quando a gente muda a nossa conduta, quando deixamos o velho homem para trás, deixar as mentiras, temperamento, ser mais espiritual, ser mais honesto, ou ser honesto, e cuidado com as nossas palavras, que a palavra tem poder. Depois que você lançou, aí não tem mais jeito. Então cuidado, respira antes de falar. Fala somente o que está aqui, porque aqui é o manual da nossa vida. Tudo que a gente precisa está aqui, ó. A gente que é tolo e acaba buscando conselhos aí fora no mundo. E aí a gente quebra a cara. Então a gente começar a analisar temperamento. É uma coisa que pega muito, pelo menos comigo, como a gente está falando aqui de trânsito, né, Elton? A gente tem que respirar e lembrar do fruto do Espírito Santo. E um deles é temperamento. A gente tem que ser calmo. A gente tem que ser parecido com Cristo. Deus é amor, mas também é justiça. Então a gente tem que ter o amor, temos que ser justo. Mas a gente tem que ter um temperamento tranquilo, em paz. Se uma pessoa te der um tapa, Deus fala para você dar outra face. É fácil? Não, mas nós vamos romper essa barreira. E nós vamos vencer também. Amém? Irmãos, a palavra que eu tinha para vocês é essa. Mas Deus está queimando o meu coração aqui para ler Tiago. Eles nem tem lá no telão, mas coloca para mim aí Tiago 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Irmãos, para falar a verdade, eu nem sei exatamente o que está escrito em Tiago 4:10. Mas eu vou ler para vocês. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vive lutando e fazendo guerras. Não tem porquê, não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus.
Deixa eu ver até onde eu vou olhar, até o 10. Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que lhes faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele, porém, concede-nos a graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. E o 10, humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Amém? Então, muita coisa que a gente leu aqui, estava na mensagem. Então, que a gente possa realmente se humilhar na presença de Deus, para buscar a santificação. Vamos se colocar de pé, dando uma salva de palmas para Jesus.